Amém? Ambição sem Deus vira ganância. A ambição, ela é boa quando você deseja o melhor. Você ambiciona a melhor família, o melhor casamento, o melhor relacionamento entre você e seus irmãos, entre você e seu cônjuge. Você ambiciona um trabalho melhor, você ambiciona um ministério melhor. Se não houvesse ambição no coração do homem, o homem não teria feito o que fez, não teria chegado onde chegou. Por que que o homem voa? Porque um dia a ambição de um homem levou a construir um veículo mais pesado que o ar, e depois disso, o homem chegou a lugares que ele não podia imaginar, foi à Lua, e ele tem navegado por esse pedacinho do universo que Deus criou, que é enorme. A ambição em si, ela é um desejo que você tem de frutificar. Você vê que Jacó, ele tem a ambição de crescer e ele multiplica os rebanhos do tio dele. Você vê que Esaú, ele colhe a 1 por 100, ou a 100 por 1. Você vê que Davi, ele entrega um reino para Salomão, que ele multiplica geograficamente aquele espaço de Israel 10 vezes mais. Jesus, ele fala sobre semear e colher a 30, a 60 e a 100, a semente é a mesma, mas o terreno ele produz de acordo, o solo produz de acordo com a maneira como ele frutifica. Não há problema em você ter ambição, o problema é quando a ambição sem Deus, ela se torna uma ganância. E a ganância o que que é? É o desejo desenfreado de crescer de qualquer maneira. É quando você quer crescer e não importa como você vai crescer. Diz assim, em Gênesis capítulo 14, eu vou ficar aqui nessa porção da Escritura Sagrada, que fica entre Gênesis 13, eu vou voltar lá, em Gênesis 19, e algumas outras passagens de Jeremias, que mostram como o fascínio pela aparência pode levar a gente para a destruição. Diz assim em Gênesis 14, verso 8, até o verso 24, os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Abrão vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escor e Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos 318 homens treinados inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, assim os derrotou, perseguindo-os até roubar ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Você já deve ter ouvido falar da corrente dos 318. Você já ouviu falar? Passava na televisão aí, na Rede Record, alguns anos atrás. Na verdade, Abraão, ele treinou um time, ele discipulou um time, ele tinha amigos, ele tinha aliados, que viviam na região onde hoje está Hebrom, território da Cisjordânia. Ali é uma área conhecida como Carvalhais de Manre, e foi ali que Abraão ouviu falar que um sobrinho dele, que tinha feito uma péssima escolha, tinha tomado uma decisão baseada apenas nas ambições dele, financeiras, tinha sido capturado. Ele morava na região de Sodoma e Gomorra, onde hoje está o Mar Morto. Se você pega o mapa de Israel, e você traça uma linha, de norte a sul, você vai ver que Israel tem só um rio. Tem 4 mares ali, toca o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o Mar da Galileia e o Mar Morto. E ali no Mar Morto, ou seja, aonde o Rio Jordão deságua, que está a região de Sodoma e Gomorra, pelo menos que estava lá,
porque ela foi destruída por Deus no capítulo 19 do livro de Gênesis. A palavra de Deus diz que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a ambição pelo prazer. Eles queriam prazer de qualquer jeito. E o desejo de ter prazer, ou a idolatria do prazer, provoca no coração do homem o vício pelo prazer. Hoje, nós vivemos num universo, num mundo, que o centro já foi Deus. Apesar de Deus ser o centro, na cabeça dos homens, naquele tempo, vinha uma tempestade, caiu um raio, vinha uma pandemia, uma endemia, as pessoas diziam, era Deus. Deus fala isso para Salomão, quando Salomão constrói o templo em Jerusalém, ele vai dizer, ó, quando vier a praga, vier a morte, quando vier a espada, quando vier o sofrimento, e aquele povo se humilhar aqui diante do Senhor, confessando cada um os seus pecados, eu vou vir, eu vou curar essa nação. Se todos aqueles se voltarem para esse templo, de qualquer lugar, seja ele judeu ou estrangeiro, eu vou vir. É por isso que hoje você vai no chamado muro ocidental, ele fica de frente para um sistema de montanhas que a gente conhece como Monte das Oliveiras, ou à sua direita, o Jardim do Getsemane. Tem lá, você vê, tem um monte de judeu, em que eles estão fazendo orações de frente para o muro, nós chamamos de muro das lamentações. Eles colocam os seus pedidos enfiados nas frestas daquelas rochas, e eles ficam no movimento, porque eles acreditam que tudo no corpo do ser humano deve adorar ao Senhor. É ali que eles se encontram. E aquele lugar era um lugar onde Deus ouviria a oração do arrependido. Ló, ele se perde nos seus desejos malignos, porque ele vivia num lugar onde apenas os sentimentos valiam. Nós já passamos por um tempo em que Deus foi trocado pelo pensamento. Penso, logo existo. Então as pessoas falavam assim, não, você não precisa ter medo do raio. Constrói o para-raio. Você não precisa ter medo da praga, da doença, do vírus. Por quê? Porque eu faço uma vacina da AstraZeneca, da Pfizer. Eu não tenho mais medo da catapora que matava a vovó, a bisa. Eu não tenho medo mais da gripe. Por que eu não tenho medo mais da gripe H1N1? Porque fizeram uma vacina. Então você já nasce preparado, o bebê recebe lá a BCG, ele recebe a vacina contra a varíola, contra a tuberculose. Hoje tem vacina, você vai tomar para 13 tipos de comprometimentos pulmonares. Não, você não vai ter pneumonia mais. Toma essa vacina aqui, você está resolvido o teu problema. Então eu não preciso mais temer a Deus. Por quê? Porque quando não chove, eu vou lá, eu tenho tecnologia, eu penso, logo eu existo. Eu pego meu avião e vou bombardear as nuvens com partículas metálicas e eu provoco chuva. Então, aquele Deus que era o centro de tudo, ele vai perdendo espaço até que nós chegamos no dia de hoje. E o dia de hoje não tem a ver mais com razão, tem a ver com sentimento. Você sentiu Deus aqui? Ai, pastor, estou todo arrepiado aqui, o louvor tocou. Ai, pastor, Jesus, o Espírito Santo está aqui, eu estou sentindo a presença dele. Tem muito hoje da gente falar assim, eu adoro um cafezinho. Não, eu não gosto de café, tá? Só com leite uma vez só. Tem esse povo que gosta de café, para tudo é motivo, vamos tomar um café, um cafezinho. Não tem aquele público que, não, eu vou comer um livro, não. Eu vou ler um livro e eu vou beber o café. Não tem a turma do café? Tem uma turma de uma nova seita. É a seita do café sem açúcar. Já viram isso? Não, café bom não pode ter açúcar. Você tem que aprender. Gente, café para mim já é um negócio que não é bom. Você ainda vai tomar sem açúcar? Não, pelo menos um adoçante. Tem a turma que gosta de chimarrão, não tem a turma do chimarrão? Tem. Amargo, fervendo, debaixo do sol de 40 graus. Não tem isso? Mas gosto não se discute.
Eu fico com o meu refrigerante cheio de sódio, que é um veneno, mas pelo menos ele é diet, não tem açúcar. Eu tomo com gelo, doce. Sentimento, eu adoro um refrigerante. Hoje eu adorei o culto. Hoje eu adorei o louvor. Aí você vem num dia no culto, você fala assim, hoje eu não adorei. Porque Deus não falou comigo, mas porque eu não senti Deus. E essa história de sentimento está fazendo com que a maior igreja do Brasil hoje seja chamada igreja flutuante. Qual é a maior igreja do Brasil? É a Assembleia de Deus, com o movimento carismático, neopentecostal, tradicional, ortodoxa, a igreja histórica, é o presbiteriano, são os metodistas, são os batistas. Não, a maior igreja no Brasil é a igreja flutuante. É aquela igreja que ele fala assim, eu estou sentindo que essa igreja não é mais a minha. Vocês já ouviram gente falar assim? Você já falou isso? Isso é mentira. Quando a pessoa diz assim, eu não estou ouvindo mais a Deus, Deus não está mais falando comigo, isso é um sintoma de que aquela pessoa não está servindo naquele lugar. Porque a igreja não é um lugar só para você receber, é uma igreja também para você dar. A coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Todos nós temos pelo menos um dom. Tem pessoas que têm dons enganados, ele acha que tem um dom e não tem. Ele acha que tem uma voz profética e não tem. Ele acha que tem um dom ministerial e não tem. Ele tem um dom para servir na área do socorro, de aconselhamento, ele tem um dom de algo que não seja, entre aspas, significativo. Porque se você não tem uma razão significativa para estar no meio do povo de Deus, o que você faz? Não vou mudar de igreja. Eu estou sentindo no coração que esse lugar não é meu. Isso é uma grande mentira. E está recheado aonde? No nosso dia a dia, nesse mundo contemporâneo. Ninguém mais pode falar nada de ninguém. Você, quando usa algumas expressões que você sempre usou, criado mudo. Não pode, pastor. Não pode, você está lembrando do tempo em que os burgueses tinham os seus criados, os senhores feudais. Pastor, isso está errado. Então hoje qualquer coisa que você fala, você tem que tomar cuidado para falar, porque senão você vai ser cancelado, porque, ai pastor, dói demais. É gente sensível demais e crente de menos. Isso acontece com um homem chamado Ló. O que acontece com ele? Ele se separa dos irmãos. A primeira bobagem que ele faz, isso acontece num capítulo anterior. Não fica pensando que essa desgraça que aconteceu na vida de Ló aconteceu por acaso, não. Não, porque ele foi sequestrado. Os 4 reis lutaram contra os 5 reis, o rei de Eglon, de Lax, de Jerusalém, invadiram Sodoma, foram lá, sequestraram Ló, sequestraram os bens de Ló, sequestraram a família de Ló, coitadinho dele, ele ficou preso dentro de um cativeiro, e ele é uma vítima. Não é não. Ele tomou a decisão de viver sozinho. E não podiam morar os dois juntos na mesma região. Por quê? Surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Teve uma confusão ministerial aqui. Tinha os pastores do rebanho de Ló, tinha os pastores e a liderança dos rebanhos de Abraão. Teve uma confusão. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Olhou então Ló e viu todo o vale, diga, Vale do Jordão. É aquele rio de Salmo 1. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Suas folhas nunca caem, dá fruto da estação certa. Você está lá, no meio de um desertão, porque é isso que Israel é. Israel é um enorme deserto, e só 20% daquele país é habitado, o resto é deserto mesmo. Então Abraão fala assim, já que está tendo uma confusão,
vê o que você quer, pode escolher, porque Ló estava achando que a bênção estava no lugar. Gente, a bênção não fica em lugares, a bênção, ela fica sobre pessoas. Tem muita gente que fala assim, eu vou na igreja para buscar a minha bênção. Gente, isso é uma bobagem. Você não compreendeu que bênção é algo que te alcança pelas costas. Você sabia disso? Que bênção e maldição não é algo que você procura, é algo que te encontra. Essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Quando você ouvir a voz do teu Deus para obedecer. E essas maldições te alcançarão quando? Quando você ignorar a palavra de Deus. Quer fazer do teu jeito? Faz. Agora, não reclama das consequências das tuas inconsequências. E aqui, Ló vai tomar a decisão tola. Porque Deus abençoava Abrão. A bênção de Deus estava sobre Abrão desde o capítulo anterior, ainda 12. Deus fala para Abrão, eu vou te abençoar. A sua bênção vai transbordar. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensa um homem que foi abençoado 7 vezes. Foi Abrão, não foi Ló. Mas Ló, ele cresce, porque está junto com Abrão, aí ele acha que ele é o cara. E aqui ele vai se desligar de Abrão. Ele é órfão, o pai dele havia morrido. Abrão pega ele fica debaixo da autoridade de Abrão, e ele está prosperando. Só que ele está achando que a prosperidade dele vem dele. Mas na verdade a prosperidade vem da bênção que Deus dá para o pai adotivo dele, que é Abrão. Pronto, é isso. E fala assim, então, voltando ao texto, Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você. 8 seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. E partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma e entre as cidades do vale. Ah, pastor, me machucaram na igreja, eu não fico mais aqui. Querido, presta atenção. Te machucam dentro de casa. Ou vai dizer que você viveu em beijinhos e troca de carinhos com os teus irmãos a vida inteira. Nunca teve um irmão chato. Gente, eu tive 6, eu tenho uma aqui comigo, não é chata não, Rebeca. Minha irmã, uma benção, tá bom, gente? Torce pro time errado, mas é uma benção, missionária Rebeca. Mas vai dizer que você nunca teve um arranca-rabo com o teu irmão. Ele deixou de ser teu irmão por causa disso? Ou você nunca teve uma arranca-rabo com a tua mãe, com o teu pai, com o teu avô, com a tua avó? Nunca beliscaram você no trabalho. Ah, você deve trabalhar no céu. Então, quer dizer, quando acontece fora, você... Gente, se alguém tripudia ou faz bullying contigo na faculdade, você larga a faculdade? Hein? Você larga o que você está fazendo porque as pessoas... Não, porque lá na igreja, pastor, fizeram algo que eu não gostei. Parabéns, você está no meio de gente. Porque se a igreja fosse lugar de perfeitos, nem eu nem você estaríamos aqui. Amém? Eu posso ouvir um amém? Ou tem alguém aqui que você acha especial? Porque eu não me acho. Eu sei bem quem eu sou. Eu sei bem quem eu fui. E eu sempre vou contar com a graça de Deus. Mas Ló se separa. É gente que fala assim, não preciso de igreja. Eu não preciso de pastor. Eu ainda estou orando. Então, quer dizer, enquanto ela não compromete a vida dela com alguém, a palavra separação, Abraão se separou. Ele fala assim, eu estou pronto para o meu ministério. Deus falou comigo. Ainda mais o seguinte, para o lugar que eu estou indo, eu vou deitar e rolar. São as Campinas do Jordão. Ali, aquela região de Sodoma, gente. Pensa num vale fértil. Pensa num jardim regado. Pensa num lugar que atraía as pessoas. E você ambicionava ficar ali, por quê? Porque ali, se nos pastos de Canaã eu estou crescendo, no meio desse deserto, imagina lá onde os pastos são verdejantes. Primeiro erro dele,
foi se separar. Primeiro erro que a gente faz é a gente achar que a gente não precisa de ninguém, ou que a gente tem todos os dons, ou que a gente não precisa de servir ninguém, ou ninguém para servir a gente. É o primeiro tropeço. Ló sai de perto de quem abençoava ele. Ele vai buscar o que Jeremias 2 fala, a felicidade sem Deus. O meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonaram a minha fonte de água viva, e que cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. 2 crimes. O primeiro crime foi o seguinte, a palavra aqui no hebraico é, eles me trocaram por algo que não vale nada. Vou dar um exemplo para você. Em Hebreus capítulo 12, verso 16, a Bíblia diz, ninguém seja profano ou imoral, como Esaú, que por um prato de comida, ele trocou o seu direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? É o direito da porção dobrada entre todos os irmãos. Isso é o direito do filho primogênito. É todo mundo que ganha. Ai, pastor, eu quero a unção dobrada. Gente, teve um camarada que chegou na igreja aqui e falou, pastor, eu quero a tua unção dobrada. Eu falei, ainda não. Porque a unção do filho primogênito, você só vai receber quando teu pai morrer. Eu não estou afim de morrer não, meu chapa. Eu estou afim de Deus me carregar assim que nem Elias. Eu estou afim de ser arrebatado. Eu estou afim que Jesus volte e acabe logo com tudo isso. Não quero morrer não. Porque a unção dobrada só vem quando teu pai espiritual morre, quando teu pai morre. Deus falou assim, eu vou, porque se eu não for para o pai, vocês não vão receber o Espírito Santo. O Consolador só vai vir se eu for, só se eu morrer. Então você quer a unção dobrada do pastor? Senta na fila, espera, porque eu não quero morrer. Agora, quando eu morrer, fica com quem for meu filho. Pronto, quem for meu filho espiritual vai receber a unção que eu tenho. Acabou. Aqui, o que está acontecendo? O meu povo me trocou como Esaú. Ninguém seja profano. Profanar é você desprezar o que é sagrado. Isso é profanar. É você dizer que aquilo que é sagrado pode ser vendido por qualquer coisa. É você trocar o relacionamento com Deus com um relacionamento por qualquer coisinha. Qualquer coisa te tira da presença de Deus. Qualquer aborrecimento, qualquer jogo de futebol, qualquer intriga dentro de casa, qualquer beliscão que você recebe na igreja. Ai, estou de mal com o irmão. Você está de mal com o irmão, você briga com o irmão e Deus é que paga o pato. É mais ou menos isso. Não vou mais para a igreja, porque lá só tem falso, porque lá só tem hipócrita. Você é o único anjinho. Deve ser o único anjinho. Como se a igreja não fosse um lugar onde te lida com gente. Gente, pastor, cuida de ovelha, mas tem ovelha que morde. Ou você acha que não? Tem gente que é terrível sim. E o pastor é obrigado a engolir o sapo e vomitar o diamante. Não, pastor, o senhor não pode. Essa é a realidade de quê? De gente, onde acontece em todo lugar. E ele fala, além de você me desprezar, você foi buscar prazer aonde não dava prazer. Você foi cavar um buraco, um poço, uma cisterna, aonde? No lugar em que a água escorria. Então, toda vez que você vai beber da água, a água está apodrecida, sujou, virou lama, se juntou com o esgoto do vizinho, que traz consigo coliformes fecais, e você ficou com sede. Você está entendendo isso? E ele vai continuar. Acaso Israel é escravo? Essa palavra aqui, escravidão, ela é muito singular no meio da vida de Ló. Escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Esse camarada aqui, esse profeta chamado Jeremias, lembra que eu falei de manhã sobre o lugar profético? O lugar profético dele é a destruição babilônica. O lugar profético, ai pastor, vou construir um lugar profético. O lugar profético para ele aqui é a cidade dele arrasada, as cidades vizinhas foram tomadas, arruinadas. É isso que é o lugar profético para ele.
Por que que a tua vida está do jeito que está? Está os escombros. Por que que você vive na solidão? Por que que você se sente perseguido? Está aqui, ó. Não foi você mesma a responsável pelo que lhe aconteceu? Ao abandonar o Senhor, o seu Deus, o seu crime a castigará, a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo o que ele está falando? Como é amargo. Ele está falando de gente que bebe a bebida errada. Ele está falando de gente que, em vez de beber da fonte da vida, que é em Deus, ele vai procurar prazer. Fora de Deus, ele descobre que aquele prazer, aquilo que ele achava que podia constituir para ele felicidade, aquela ambição que ele tinha de felicidade, na verdade, era um lugar de amargura, porque foi uma felicidade buscada sem Deus. Número 2, ele toma decisões baseadas apenas em ambições. Gênesis 13, 10 e 11, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Eu não consigo deixar de somar a palavra olhou e viu com Eva, quando ela olhou e viu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele fruto era agradável aos olhos. Você já comeu alguma coisa com os olhos? Já chegou num lugar assim, que tinha, por exemplo, eu gosto muito de quindim, pronto. Confessei aqui a minha fraqueza. Gente, quando eu vejo aquele negócio amarelinho brilhando na padaria, eu gosto daquilo ali, gente. Aquilo ali é ovo com açúcar e gordura, eu sei que é. Mas é uma delícia. Eva viu o fruto e falou, agradável aos olhos. Hoje eu, depois do culto, fui no aniversário de uma família e tinha um bolo. Pensa um bolo com uma cara feia assim. Meu Deus, que bolo horrível. É o bolo que você não come com os olhos. É aquele bolo, se você está assim no rodízio de bolo, você fala, esse aqui não. Mas como só tinha aquele. Gente, quando eu fui comer aquele bolo, era assim um Marta Rocha, com dentro tinha uns crocantes deliciosos, que você sabe que é açúcar queimado, que também é um veneno, com um suspiro, que é pensa num negócio gostoso, gente, mas não era agradável aos olhos. Eu falei, que bolo feio. Aí alguém falou, é feio, mas é gostoso. Eu falei, é isso aí. Você pegou aí, irmão, você? Homem? E aí você vai experimentar, só que é um fruto, ele tinha algo especial. Você vai ser como Deus. Você não precisa mais de Deus. Você pode andar sozinho. Essa é a mentira do diabo para sempre. Você não precisa de Deus, você pode ser o rei da tua vida. Senta aqui no trono, aqui eu vou fazer para o seu trono, vou botar a coroa na tua cabeça, vou botar a capa, as vestes do rei, vou te dar o cetro na mão, seja o rei da tua vida. Você não precisa de Deus. Pronto, foi isso. A decisão dele, ele olhou e viu as campinas, ele viu o Vale do Jordão, todo ele bem irrigado. Bota o texto. Até Zoar, era como Éden, você está lendo o texto, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Por que ele fala isso? Porque o Nilo, ele traz nas suas cheias 3 ou 4 vezes colheitas de fartura. É como o Egito, riquíssimo naquele tempo. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção a leste. É quando você, em vez de tomar decisão baseada na palavra de Deus, você toma decisão segundo os teus olhos. Existe algo chamado fascínio da aparência. Eu estava conversando agora mesmo com um time de intercessão, um novo time que está se levantando. Como as pessoas caem na armadilha da aparência. Como caem? Como elas são capazes de trocar a verdade pela mentira por causa de aparência. Gente, não ligue para a aparência. Nem Deus liga para a aparência.
Eu não estou falando para você vir aqui, meu irmão, todo maltrapilho, todo fedido. Você, minha irmã, você tem que vir bonita no culto. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que Deus não se impressiona com a aparência. Ele vai falar para Samuel. Não é qualquer crente, minha tigela que nem a gente, não. Samuel, querido, um homem que Deus começou a falar com ele, foi gerado por Ana por fé. Deus começou a falar com ele, ele era pequenininho, estava desmamando. E Deus fala, Samuel, Samuel. E ele ouve Deus, e Deus fala com ele, ele é levantado como profeta. Ele é o último juiz de Israel. Ele é o primeiro profeta. Gente, pensa um homem extraordinário. Aí Deus fala, vai ungir o próximo rei de Israel. Para de choramingar por causa de Saul. Aí ele entra, 1 Samuel capítulo 16, ele vê Aminadab e diz, é esse. Vou ungir ele. Ele abre lá o chifre cheio de azeite. Quando ele vai ungir, Deus fala, não é esse não. Você vê a aparência. Deus vê as motivações do coração. Deus não vê sentimento, não. Não é Deus vê o meu coração, não é sentimento. Deus vê motivações. Provérbios capítulo 16, verso 2, diz que Deus, ele prova espíritos. Em Daniel capítulo 5, a mão de um homem aparece numa parede e diz, Mené, Mené, Tekel, Persim. Deus contou os teus dias, te pesou numa balança e te encontrou em falta. Deus, querido, ele não vê aparência. Ele não vê o que você está vendo em mim, ele vê outra coisa. Ele não vê o que você está vendo no Marco, no Igor, no Klein, no Christian. Ele vê algo que ninguém enxerga. Ele pesa o coração do ser humano, a alma do ser humano. Jeremias 17, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença, você crê na Bíblia, gente? Incurável. Quem é capaz de compreender? Vocês estão entendendo que há algo incurável na gente? Não tem quimioterapia que vai resolver. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Não tem vacina que vai resolver. Não tem antibiótico, não tem anti-inflamatório. O coração do ser humano é corrupto. Ele é perverso. Só que a gente não olha o coração. O que a gente olha? A gente olha a aparência. É aqui que Ló cai. Número 3, por quê? Ah, pastor, eu sou forte. E ele fica rodeado por quem ama o pecado. É aquela pessoa que o conselheiro dele não está dentro da igreja, não. Está fora. É aquela pessoa que busca a ciência, mas a ciência sem ser banhado em Deus. É aquele homem, aquela mulher que busca uma resposta de alguém que não tem uma resposta da parte de Deus para a sua vida. Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Segura essa aí. Quando você peca contra Deus. Nós não pecamos contra o diabo. Nós pecamos contra Deus. A nossa dívida é com Deus. É por isso que Deus veio pagar. Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, Deus, ele viveu como filho do carpinteiro, ele peregrinou e andou pelas cidades da Galileia, e ninguém sabia que ele era Deus, nem os discípulos. Os discípulos, então, eles estão boiando o tempo todo. Jesus, no meio da tempestade, diz, cala-te vento, quieta-te mar. Se fez bonança, eles perguntam assim, quem é esse? Quem é esse que até os ventos, ele dá ordem, e eles obedecem? No mesmo capítulo, Jesus desce em Gadara, e lá vem o endemoniado gadareu, que Mateus diz que eram 2, que não era um. Lucas e Marcos diz que era um, mas Mateus diz, eram 2, um era pior do que o outro.
E ele já chega dizendo: o que nós temos contigo, Filho do Altíssimo? Nem os discípulos conseguem perceber quem é Deus. Há uma cegueira, há uma interrupção da inteligência, que aqui é claro, esse homem, ele vai para um lugar onde as pessoas odeiam, praticam e vivem contra Deus, mas ele acha legal lá. Não tem problema não. Ele vai começar aqui a ser envenenado. Lembra que ele estava debaixo da autoridade de Abraão? Deus deu autoridade para Abraão? Deu. Não havia uma promessa de que Abraão teria uma descendência. Ele escolhe sair debaixo dessa promessa, para ir para outro canto, por causa de uma confusão, dentro daquele lugar de rebanho, entre gente que nem era ele. Aí sabe, debaixo de que autoridade ele fica? Da autoridade mais perversa, cruel, em oposição a Deus. Tem gente que acha difícil viver com Deus. Jeremias 17:4. Eu farei escravo dos seus inimigos numa terra que você não conhece. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Você quer andar longe de Deus? Você acha que é legal viver sem Deus? Acha? E tem gente que acha que é difícil viver com Deus, mas acha fácil viver sem Deus. Acha? Você está dizendo, ele está dizendo que você vai ficar num lugar onde nada frutifica, onde ninguém do teu lado vai. Você vai ser como um arbusto, no meio do nada, no meio do deserto. Sabe o que é solidão? Gente que se afasta de Deus para andar com ímpio e para receber conselho de ímpio. Essa pessoa está marcando, preparando o destino dela para sofrer. Ah, é muito difícil andar com Deus. Vai andar sem Deus. É muito difícil ter um filho com câncer, sendo crente. Vai ter um filho com câncer, sem Deus, para você ver o que é bom para tosse. Está ruim dentro da igreja? Fora da igreja é uma miséria. É isso que ele está falando. Você está pensando que andar com Deus é uma lista de regrinhas que você tem que cumprir, para Deus olhar e falar assim: ah, ele cumpriu, eu vou dar. Não é nada disso. Deus é um Deus de relacionamento. Quando Deus se apresenta para Moisés no Horebe, Moisés pergunta uma coisa: qual é teu nome? Ele fala: eu sou o que sou. Vai lá e diga ao povo de Israel: o eu sou te mandou. Os judeus, alguns deles, vão dizer: eu serei o que serei. Eu não vou nem entrar no mérito de quem está certo ou errado. A realidade é: existe um Deus que não pode ser definido pelo seu nome. Você vai encontrar nomes de Deus na Bíblia. Abraão, em Gênesis 22, vai chamar de Deus de Jeová Jireh, porque Deus proveu para ele um cordeiro no lugar do filho. Moisés, em Êxodo 17, vai chamar Deus de Jeová Nissi, é a minha bandeira, depois dele vencer junto com Josué os amalequitas. Agar, ela encontra o poço no deserto e diz: Deus está perto de mim. Esses nomes que são dados a Deus, é o Gibá, é o Shaddai, é o Elion, é Jeová Shalom. Esse Deus que é o Jeová Rafá, que é o Deus que me cura, todos eles são expressões de relacionamentos entre um homem e Deus. Mas Deus diz assim: você não vai conseguir me definir não. O meu nome não cabe dentro do nome. É por isso que Êxodo 20, verso 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tente me manipular.
Não tente pegar o meu nome e fazer assim, não. Em nome de Jesus, gente. Você não vai vencer pecado em nome de Jesus se você gosta do pecado. E se você continua no pecado. Agora virou um chavão, porque o movimento cristão evangélico cresce no país. Tem ímpio que vai lá para o estádio, que vai para a boate, que vai pecar e fala assim, não, hoje eu vou assaltar esse banco e não vou ser preso em nome de Jesus. Vocês lembram dos deputados? Quem lembra disso? Recebendo propina, fazendo oração em nome de Jesus de gratidão, você lembra disso? Eu não esqueço disso. Quem viu Cidade de Deus, quando as facções começam a lutar, e aí os criminosos, os assassinos, os donos da boca, os donos dos negócios do crime, antes de sair para combater os adversários, fazem orações, chamando Deus, para Deus abençoar. Eu vou te dar uma notícia, eu sei que está me olhando aqui, ó. Deus não abençoa pecado. Pronto, é isso que ele está falando. Você está achando difícil andar com Deus? Vou falar, andar sem Deus é muito pior. Número 4, estou encerrando. Mas calma o louvor, senão eu falo, estou encerrando, o louvor dá parece que é mordido por uma abelha, se levanta, já vem para trás, calma. Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse, saia imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando. É quando a pessoa fala, isso é brincadeira. O quê? Jesus vai voltar? Você está doido. Como é que é? Arrebatamento, a segunda vinda do Senhor. Isso é bobagem. São pessoas que estão levando na brincadeira, como levavam no tempo de Noé, ou, Jesus disse, será como nos tempos de Ló. O que aconteceu nos tempos de Ló? As pessoas casavam, se davam em casamento, e estavam achando que não ia acontecer nada. Quando você faz um pacto com o pecado, você não entende que o pecado destrói a sua vida. Esse é o fascínio da aparência. Essa é a ambição sem Deus. Aqui, Ló foi incapaz de ensinar seus filhos, de discipular sua família, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, Deuteronômio 6, começa no versículo 4. Ouça, ó Israel, Deus é o único Senhor. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O judeu, ele tem na porta de casa esse mandamento, esse Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 7, ele coloca na porta da casa dele, para ele sair, se lembrar e chegar e se lembrar que a responsabilidade por ensinar quem vem depois da gente é a gente mesmo. Somos nós que vamos ensinar, por quê? Porque a gente não vai ficar para sempre. Nós não vamos ficar para sempre. Chega uma hora que tem algo chamado ponto final. Teve ponto final para Abraão, depois Abraão. Teve ponto final para Isaac, filho de Abraão. Teve um ponto final para Jacó, neto de Abraão. Teve um ponto final para as 12 tribos de Israel, bisnetos de Abraão. Gente, teve ponto final para Billy Graham. Então por isso eu tenho que ser capaz de tirar a minha família, de tirar os meus filhos desse lugar chamando pecado. Gente, eu sou um homem igrejento. Você sabe o que significa igrejento? É uma expressão dentro do quartel. Os crentes no quartel eram chamados de igrejentos. Eu gostava de ser chamado assim. Porque terça de manhã tinha oração. Gente, e aí tinha aquelas terças-feiras de corridas longas. Era chamado, já saía assim, na nossa
rotina. Terça-feira, corrida longa, significa que a gente ia correr pelo menos 12 quilômetros. Pelo menos. Aí eu seco, magrelo, só que chega uma hora que isso cansa. Aí eu levantava às 6 da manhã, ia para a reunião de oração, para quê? Para orar a Deus, manda chuva do céu. Eu não quero correr hoje. Eu fazia isso. Quando eu vim para Curitiba, quando a temperatura caía abaixo dos 6 graus, era alguma coisa assim, não tinha atividade física. Gente, aí estava lá, eu saí de casa, estava 8, 9, eu falei, Senhor, só para um vento. Traz uma corrente, uma massa de apolar da Argentina. Hoje não, Senhor, vai ser tão bom entrar lá na minha sala, vai ter um aquecedor, vai ter um frio desse, Deus, eu ia para orar. Gente, quarta-feira era o culto de oração, como tem toda igreja de crente. Eu estava lá. Gente, eu não era um homem que só parecia. Eu quero que você entenda que existe um mover de Deus na nossa vida e na nossa família quando a gente ensina os nossos filhos. Eu nunca precisei ensinar meus filhos a ser dizimista, a adorar o Senhor, a ter um único Deus. Falei para o Arthur, para a Natália, olha, se não é namorado crente, se não é namorada crente, nem fale comigo, porque eu vou começar a orar contra. E eles sabiam que eu orava contra, sabiam. Eu falava, a mão do Senhor é contra isso aí. Gente, eles afinavam na hora. Eles sabem, Deus ele ouve o meu pai, ouve. O dia que Arthur viajou, alguns estavam aqui em 2018, ele foi estar fora, eu falei, tu está indo para estudar, meu chapa. Quero que você aprenda esse inglês aí. Nada de namoro. Aí ele foi, passou um ano, aí a loura ficava na foto dele. Já contei para vocês? Ele bloqueou Dona Fabíola. Olha que miserento. Aí Dona Fabíola falou, aí o Arthur deve estar estudando, ele não aparece mais nas redes sociais, mas Fabíola estava bloqueada. Gente, eu estou entrando lá, aí ele está na faculdade e a loura ria demais perto dele. As fotos dela, ela estava muito feliz. É uma pessoa normal, aí a partir do dia que ela começa a aparecer nas fotos com o Arthur, gente, ela estava muito feliz. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí, ou certa. E aí aparece, estão no culto, mudam as igrejas, mudam os personagens, mas está a loura do lado dele. Fomos ao shopping, fomos não sei aonde. Aí ele chegou, foi na véspera de eu assumir Bom Retiro. Deve ser lá pelo dia 8 de agosto, por aí. Ele chega, passa um dia, 2 dias. Aí um dia, chegando em casa com ele, nós fomos no cinema, fazer alguma coisa. Falou, pai, quero te contar uma coisa. Eu falei, já sei, é a loura. Ele, como você sabe? Já vou te avisando. Se não for crente, ele pode parar. O pai dela é pastor, a mãe dela é pastora, a irmã dela é pastora. Ela está fazendo um seminário comigo. É uma menina de Deus, ele não é bobo. Ele sabe que eu ia nas pernas, eu ia na canela dele, eu ia dar o rapa dele. Porque eu discipulei meu filho, eu ensinei para ele o que era ser casado com uma pessoa ímpia. Você acha que é fácil? Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu ensinei meu filho a trabalhar. Eu não dei moleza para ele. Que acordar meio-dia, é ruim que vai acordar meio-dia. É ruim, meu chapa. Eu levanto, o homem levanta comigo. Ninguém vai ficar dormindo. A minha mulher tá aqui em casa. Bora, levanta. Você vai trabalhar. Botei ele para trabalhar. Gente, ele trabalha na hamburgueria. Pensa um hambúrguer gostoso que ele faz. Trabalha de motorista. Ele trabalha no YouTube, no canal dele, fazendo os YouTube. Pensa um menino que sai de manhã, 6 da manhã, 1 da manhã ele está em casa. Sabe por quê? Ensina a criança agora. Se você der moleza para o teu filho, ele vai virar um molenga. Pior do que isso, vai fazer um puxadinho atrás da tua casa. Ele vai querer, olha o que eu estou falando, se você não ensinar a sua filha, ela vai casar com um homem desse aí, e você vai sustentar o teu genro, hein? E não adianta falar, está amarrado em nome de Jesus. Não está amarrado não, é teu parente. É teu parente. Ensina. Impossibilitado de ensinar. A vida, a família e os bens sequestrados. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Aqui já era, o leite derramou. Tem muita gente que vive isso aqui. Agora minha vida foi.
não tenho força, não consigo, fui capturado, fui sequestrado. O sequestrado, ele entra dentro de um cativeiro, não vai sair não. Se não chegar um libertador, eu vou encurtar aqui. Alguém, amigo de Abraão, conta, lembra do teu sobrinho Ló? Lembra aquele moço aqui, que vivia aqui na aba do meu chapéu? Porque era isso que Ló vivia. Quem tinha bênção era Abraão. Lembra aqui que ele ficou com um olho grande e desceu para Sodoma, para os vales do jardim, que era um Éden. Lembra disso? Está sequestrado, foi levado. Sabe o que Abraão faz? Abraão reage. Não é emoção. Aqui é vontade. Chama os 318. Chama a turma da intercessão comigo. Chama o povo que não fica com medo de retaliação. Chama o povo que quer avançar. Chama o povo que eu treinei na minha casa. Chama todo mundo para comigo. Gente, a Bíblia diz que Abraão atacou os inimigos e tomou de volta Ló, os bens de Ló, e as mulheres de todos os homens que tinham sido sequestradas, trouxe de volta e libertou o povo. Querido, você pode continuar andando como Ló, ou você pode fazer parte do time de Abraão. Tem gente, se eu chamar assim agora, outro dia eu fiz uma brincadeira na igreja, falei assim, vou sortear alguém aqui, para vir orar aqui na frente, agora, vou sortear, quer ver? Você vai ter que levantar, vai vir aqui e vai orar, hein? Quando eu faço isso, o pessoal fala, pelo amor de Deus, Senhor, me livra disso. Não, que vergonha, pá. Não, eu não vou orar. Quer dizer, se você não tem intimidade para falar com o teu Deus a respeito de alguém que você ama, que está cativo, como é que você vai tirar alguém de dentro de um poço de piche? Ninguém nasce sabendo. Deus, Salmo 18, diz que treina as minhas mãos para a guerra. Ele prepara, ele me faz vergar o arco de bronze. Pega um arco de bronze e dá na mão da filhinha do pastor Igor ali, vê se ela vai vergar. É porque não tem musculatura. Agora, chega uma hora que a gente tem que deixar de ser criança. Deus não vai mandar anjo para libertar a tua família. Deus vai mandar você. Deus já mandou você. Situações difíceis podem acontecer com a gente. Agora, Deus ele tem algo para mim e para você, para que a gente se torne responsável por aquilo que é nosso. Você tem experimentado pessoas ambiciosas, e a ambição, ela vira uma ganância, e por causa dessa ganância, elas caem em aflição. É isso que, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. O dinheiro não é mal não, tá bom, gente? Se você quiser ficar rico, fique rico, milionário, bilionário, trilionário, não é problema. O problema é quando você bota a tua paixão no dinheiro e vira ganância. Porque você quer ganhar dinheiro de qualquer jeito, de qualquer maneira. O que está rolando aí? Tem um negócio bom para a gente aí, tem um pichuleco para mim? Você tem uma grana aí que... Olha, tudo bem, eu sei que você vai roubar, mas o que vai cair no meu bolso? O nome disso é ganância. E o nome disso é ausência de Deus e de bênção. O nome disso é lugar de cativeiro, lugar de prisão. Vocês estão entendendo isso, gente? E a gente fica achando que Deus... Está pensando que aqui Deus está falando de dinheiro, gente? Está não. Ele está falando da corrupção do coração do homem, que acaba levando ele para prisões que ele não consegue sair. Agora, quem que vai tirar essas pessoas lá de dentro? Quem? Gente, a igreja, ela tem seus 318. Eu não estou falando nem de número, você vai contar, cadê os 318? Estou falando de você. Existe um valente que ouve chamado, existe um valente que ouve notícia e que luta por isso. Mas que luta de verdade, que entra na guerra, que fala assim, eu não arredo o pé daqui, enquanto o Senhor não me der vitória. Salmo 18, eu vou citar de novo, Davi fala, eu vou perseguir meus inimigos, e vou alcançá-los, e só vou voltar,
quando eles estiverem debaixo do meu pé. Tem gente que desiste fácil demais da família. Tem gente que desiste fácil demais do sonho. Tem gente que esquece dos valores, que esquece das pessoas. Gente, nós não estamos autorizados a desistir. A gente não está autorizado a abandonar trincheiras. Nós não estamos autorizados a sair do exército. Querido, se você lutar com fé, Deus vai te dar a vitória. Existe uma arma que Deus dá para mim e para você. Não vem com esse negócio para mim de paz e amor. Vem com essa conversa mole. Nem no mundo espiritual tem paz e amor. Aliás, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E Paulo já vai dizer, ó, seguinte, tu não dá de bobo alegre não, aqui não é Talmidim Kids não, hein. Bota a armadura, bota o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, segura a espada do Espírito, se embrulha no cinto da verdade e toma um peitoral da justiça. Não tem brincadeira aqui. Quando a gente era moço, a gente vivia, falava e agia como criança. Agora não tem mais criança. Queridos, essa palavra é para você. Para você que veio, para você que está assistindo a gente. Fique em pé, agora sim, em nome de Jesus. E vamos orar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Você que precisa de encorajamento. Você que já fez a bobagem. Você já fez a bobagem. Você já foi capturado. Os exércitos já levaram. Pastor, se eu soubesse a fria que eu entrei. Que vontade eu tenho de voltar lá atrás. Você tem vontade de ir lá atrás e consertar a bobagem que você fez? Você tem vontade? Ou só eu que tenho vontade de fazer isso? A gente tem vontade, não tem? Gente, mas é para frente que se anda. Você não pode ficar preso lá atrás. Se errou lá atrás, Deus tem perdão, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão. O que você não pode? É continuar vivendo no lugar onde só tem ímpio. O que você não pode? É continuar vivendo e se aconselhando com gente que não tem Deus. Pastor, o que aconteceu comigo é que a minha ganância, ou a minha ambição sem freio, essa ambição sem Deus, me levou para um lugar onde eu fraquejei, e agora aí, ó, a minha descendência está perdida. Os meus filhos não estão na igreja. Minha família não tem força de sair disso. Querido, tem Abraão para te ajudar. Tem 318 para te ajudar. Não deixa que essa palavra que te desfavoreceu coloque covardia no teu coração. Gente, engraçado que homem tem isso, né? O homem gosta de passar de fase. Não gosta? Teu filho já viu esse povo que gosta de passar de fase? Aí ele zera lá o videogame, aí fala, vou botar numa fase mais difícil. Não tem isso. Você sai do amador, vai para o profissional. Você sai do profissional, você vai para o mestre, para o doutor. Deus vai fazer você mudar de fase, querido. Feche teus olhos em nome de Jesus. Número 1, se você precisa de socorro, bota a mão no teu coração. Eu preciso de socorro. Hoje pela manhã, nós lemos o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Número 2, você sabe que fez algo errado, mas você quer recomeçar. Gente, o recomeço é para todo mundo. Se você quer falar assim, Deus, agora eu clamo pelo Senhor, eu clamo por liberdade. Você precisa ser livre daquilo que te cativou. Bota a mão no seu coração. Você está se sentindo solitário no deserto, como um arbusto no meio da terra salgada, que não cresce e que não tem vida. Coloca a mão no seu coração. Se você hoje quer dizer para Deus, eu jamais deveria ter saído debaixo da presença do Senhor, me afastei. Eu achei que ia ser fácil viver sem Deus. Achei. Eu achei que ia ser, que não ia ser difícil viver longe do Senhor, mas agora eu estou vendo que eu me afastei demais. Se você sente isso, bota a mão no seu coração. Se você quer fazer
com Deus uma aliança. Eu quero receber Jesus, bota a mão no seu coração. Se você quer voltar para a igreja, coloca a mão no seu coração. Deus e Pai querido, queremos confessar diante de Ti nossas ambições e o fascínio que a aparência exerce em nós, exerceu em nós, ou poderá exercer, e que nos afasta de Ti. Eu quero, em nome de Jesus, me juntar aos Teus filhos, e pegar o clamor silencioso de cada um deles, como o clamor de Ló, que estava afastado de Abraão, mas que chegou aos ouvidos dele. Pai, nós queremos reagir em favor do Teu povo. Nós queremos nos ajuntar como os soldados treinados na sua casa, como os 318 amigos, servos, treinados por Abraão, para tirar de dentro das prisões aqueles que foram capturados pelos vícios, ou pelas tolices, pelas tentações, em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir que aqueles que tiveram as suas vidas arruinadas, destruídas, que hoje se sentem como uma terra seca, porque perderam quem amavam, pessoas, Pai, que não têm forças para reagir, nós queremos em nome de Jesus liberar uma palavra hoje, de liberdade, em nome de Jesus, que todo cativeiro, toda prisão, toda vida sequestrada, pela tristeza, pela agonia, seja livre hoje, em nome de Jesus. Que todo coração abatido, que todo coração, que o seu caráter foi manchado pelo erro, seja perdoado hoje, mas não deixa mais o Teu povo voltar ao lugar da iniquidade, não deixa mais o Teu povo, Pai, considerar a ideia de viver no meio de Sodoma e Gomorra, porque o Teu povo foi chamado para morar no céu, o Teu povo foi lavado no sangue da cruz, para morar no céu, para fazer parte de um povo Teu, de um povo santo, de um povo que se relaciona contigo, como um pai se relaciona com os filhos. Eu abençoo o Teu povo, eu abençoo cada uma dessas vidas, que se reencontram com o Senhor hoje, que entregam suas vidas ao Senhor hoje, e que fazem uma aliança, uma renovação de aliança com o Senhor hoje, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então diz amém, dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe para sempre a sua casa. Deus é um Deus que Ele está conosco, desde agora até a eternidade, e é isso que eu quero promover no seu coração, uma fé em que Deus não te abandona, ainda que você passe pelos vales, ainda que você passe pelas dificuldades, o Senhor não vai te abandonar, amém? Uma boa semana para vocês, Deus abençoe. Não se esqueçam de orar pela nossa vida, pela vida dos pastores. Você que não é membro de Bom Retiro, você vai buscar o pastor Paulo, você vai dar o teu nome para ele, você que quer ser batizado. Quero agradecer a presença dos pastores aqui, Klein, pastor Eduardo, pastora Ana, pastor Josimar. Eu só vi agora essa luz aqui, me atrapalha, os pastores presentes. Que Deus abençoe você, gente. Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, amém?